Salve, salve, galera! Como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem nessa quinta-feira, 4 de agosto de 2022, dia de nossa APS em Gestão Empreendedora, o CP Pitanga. Estão comigo aqui hoje o curso de Engenharia Agronômica, curso de Medicina Veterinária e o curso de Pedagogia. Todos sejam muito bem-vindos, né, a nossa primeira aula, depois da aula da nossa apresentação, né, das nossas informações na semana anterior. Lembrando, né, você já tem o material de apresentação no Google Classroom, nós já temos, né, o cronograma de trabalho. Essa aula aqui que eu estou gravando estará disponível para vocês a partir das 19 horas do dia de hoje no nosso Classroom, tanto também como o vídeo, como o material no qual eu vou apresentar, né, essa aula sobre gestão empreendedora no dia de hoje. Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula, né, do nosso curso, da nossa disciplina, que é em APS. Pois bem, eu sou o professor Fernando, né, Volanin, vou trabalhar com vocês esse semestre a APS. Então, diante disso, né, vocês muitos já me conhecem pelos corredores da UCP, fiquem à vontade, né, se tiverem alguma dúvida depois da nossa videoaula, depois dos nossos horários, né, das quintas-feiras, que é a nossa APS, fico à disposição de vocês. Eu estou na UCP nas terças e quartas, e quem tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo, às vezes com relação a alguma atividade que nós teremos durante o semestre, por favor, sintam-se à vontade de me procurar junto à sala dos professores ou até mesmo os corredores da UCP, beleza? Futuros pedagogos, futuros engenheiros agrônomos e futuros médicos e médicas veterinárias, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês entenderam um pouco, né, sobre a nossa proposta de gestão empreendedora, né, o porquê, né, que nós estamos falando sobre gestão empreendedora para um público tão seleto como vocês, que eu sei que muitos são operacionais, né, querem trabalhar no campo, diretamente em uma clínica veterinária, diretamente numa sala de aula, né, ou algo parecido em gestão escolar, mas a gente precisa entender um pouco sobre a tal de gestão empreendedora. Isso serve não só para nós, como futuros profissionais, futuras profissionais, mas também como o nosso dia a dia, né? Vamos trabalhar de acordo com o que a gente vai enfrentar no nosso dia a dia. E cada vez é importante a gente ter um pouquinho de noção da gestão empreendedora para que você, né, futuro profissional, entenda a importância sua, né, junto aos seus consumidores, aos seus clientes, para que possam ter uma visibilidade maior, beleza? Então, essa nossa aula hoje é uma parte introdutória. Lembrando, esse vídeo estará disponível para vocês a partir das 19 horas. Quem está me vendo e me ouvindo já entrou no Classroom, né, de cada disciplina, de cada turma aqui que eu estou falando, você já tem acesso a isso. O material no qual eu vou apresentar essa aula do dia de hoje, né? E vocês também sabem que podem me mandar mensagens no nosso grupo do WhatsApp, né? Nós temos um grupo individual de cada curso, cada disciplina aqui, né? Das 19 às 22h40, eu sempre estarei à disposição. E reiterando, nos corredores da UCP, às terças e quartas eu estarei presencialmente. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. Tranquilo, meus queridos e minhas queridas? Então agora eu vou compartilhar, peço licença aqui a vocês nesse momento, eu vou compartilhar um material aqui para vocês, estará, né, postado no nosso Classroom, então fiquem tranquilos com relação a isso. Só um minutinho. Perfeito, acho que está compartilhado, né, a nossa tela com vocês. Ali, gestão empreendedora, APS, todos nós da UCP Pitanga, logicamente, em região, Ivaiporã, Manoel Ribas, Nova Tebas, Palmital, Santa Maria, ou seja, toda a nossa região, com os cursos de agronomia, pedagogia e medicina veterinária. Hoje, quinta-feira, dia das nossas APS, né? Pois bem, meus queridos, quando a gente fala em gestão empreendedora, nós pensamos, né, em administração, alguma coisa nesse sentido. Mas o que realmente é administração?
Muitos de nós temos às vezes alguma ideia. A administração é guardar dinheiro. A administração é gerir empresas. A administração é gerir a minha igreja. E a administração é gerir uma associação. Ou seja, a gente muitas vezes tem várias e várias percepções de o que é a tal de administração. E quando a gente fala em administração, tem muitos conceitos, na verdade. Conceitos para cá, muitos, se vocês puxarem no Google, se vocês forem até a nossa biblioteca, né, lembrando que tem as nossas referências bibliográficas, tanto na biblioteca física da UCP, como também na biblioteca virtual, então temos essa possibilidade, mas quando a gente pensa, fazendo um compilado de todos esses conceitos, a administração nada mais é que o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os nossos objetivos, tá? Então, voltando. O que é administração? Em todo esse resumo, esse compilado de conceitos. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os nossos objetivos. Quando eu falo os objetivos, lógico, para muitos eu estou falando sobre empresas. Qual é o objetivo de uma empresa? É vender produtos e serviços, né? Como vocês prestarão serviços como pedagogos, como médicos veterinários, como engenheiros agrônomos. E além de tudo isso, você ter recursos que você sabe que cada vez os recursos estão diminuindo, né? Estão cada vez mais escassos, mas eu preciso ter. Quando eu falo de recursos, eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de gente, eu estou falando de materiais, eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de informação, que hoje é um dos principais capitais dentro de uma empresa, a informação, os dados que nós temos, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos saber planejar, ou seja, tirar a ideia da cabeça e colocar num papel. Isso é muito importante que aconteça isso, tá? Porque para muitos, eu brinco muito, não brinco não, né? Eu dou um exemplo do dia 31 de dezembro, por exemplo, do ano passado. Muitos de vocês em Camboriú, em Jurerê Internacional, nas praias, né? A gente tudo num clima de Réveillon, às vezes na cervejinha, no champanhe. Você pensa assim, na tarde do dia 31 de dezembro, o ano que vem vai ser diferente. Eu vou comprar meu carro, eu vou fazer minha casa, eu vou fazer um curso de inglês, um curso de especialização, vou terminar minha graduação, ou seja, todos nós, a grande maioria, né, temos algum tipo de objetivo, mas fica somente na ideia. Daí passa-se janeiro, passa fevereiro, março, estamos, veja, em 4 de agosto de 2022. Pergunto a vocês que estão me vendo e me ouvindo, muitos dos objetivos ou metas que você fez lá em 31 de dezembro, você conseguiu realizar? Porque para muitos de nós é difícil, né, tirar a ideia e colocar num papel e planejar tudo isso. Mas além de planejar, você tem que se organizar. O que é organizar? Trabalhar com meios. Como que eu vou chegar a essa meta? Por exemplo, eu vou trocar de carro, eu vou fazer a minha casa. Eu sei que, por exemplo, eu tenho que diminuir os meus gastos pessoais, correto? E como que eu vou fazer isso? Me organizar, dirigir o quê? Dirigir, às vezes, pessoas para me ajudar, né? Dirigir meios, instituições para que possam me ajudar a alcançar esse nosso objetivo. Lógico que nós estamos falando de um ambiente um pouco mais macro, um ambiente um pouco mais de negócio, correto? Gestão empreendedora, empresas. Então você pensa muitas vezes que você precisa dirigir pessoas, os seus colaboradores, né, os seus parceiros, para quê? Para que eles trabalhem, para que você, gestor, você empreendedor, você consiga ter os seus resultados. Mas em tudo isso é controlar. Né? O que eu pensei lá em dezembro, né? Vamos lá, vou diminuir o meu peso, vou ter uma alimentação mais saudável. Não é simplesmente eu só nos dias de semana, por exemplo, sempre segunda ou terça-feira é o dia que eu faço regime, né?
Por que não sexta? Por que não se controlar no sábado, domingo, por exemplo? Isso é controle. Então, não adianta muitas vezes nós, como administradores das nossas vidas, não somente de empresas, pensarmos que é somente eu tirar a ideia do papel e deixa que a vida me levar, como a música do Zeca Pagodinho. Não é isso, né? Você tem que controlar, você tem que analisar, dirigir, organizar e principalmente fazer um planejamento. Por quê? Porque de um lado nós temos os recursos que estão cada vez diminuindo. E do outro lado, nós temos os resultados que cada vez mais quem é colaborador sabe do que eu estou falando, quem é empresário sabe do que eu estou falando, que você precisa ter resultados. Se você não tiver resultados, você não vai ter uma vida confortável. Se você não tiver resultados, você não vai ter uma vida empreendedora ou empresarial confortável, ou seja, que te proporcione muitas vezes, né, que você amplie a sua empresa, que você invista mais e mais. Então, para que isso aconteça, nós temos esse chamado ciclo PDCO, que é o planejar, do P, né, do D, que é o dirigir, que é o C de controlar, e que é o O de organizar. Perfeito, meus queridos e queridas? Então, a administração é isso. É você entender que você precisa planejar, que você precisa organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos que estão cada vez menos, né? Menos acessível a nós, né? A gente costuma falar assim, que está menos acessível a nós e que a gente possa, diante de tudo isso, nós temos que alcançar os nossos objetivos. Veja você na sua casa, né? Percebe-se que os nossos rendimentos, muitas vezes, que é o nosso salário, outro modo de rendimento, muitas vezes não sobem, né? Você mantém um nível estático, limitado. Mas, por outro lado, os nossos custos aumentam, né? Você tem combustível, você tem a luz, você tem a água, você tem aluguel, ou seja, de um lado não entra dinheiro, por exemplo, suficiente, mas do outro aumenta os seus custos. O que você tem que fazer? Você tem que administrar tudo isso. Então, isso faz parte do nosso negócio. Isso faz parte de nós pedagogos, nós engenheiros agrônomos, nós médicos veterinários, que além da parte de competência técnica e habilidades que vocês terão e têm, ainda você tem que analisar todas essas questões da gestão empreendedora. Tranquilo? Lembrando, né, esse material está disposto para vocês no nosso Clésio e também fico à disposição aqui no nosso grupo do WhatsApp, tá bem? Para quando eu falo nessa questão de PDCO, da administrar, nós tenhamos que entender do tal do processo administrativo. Ele entra dentro de um círculo virtuoso, né? Por exemplo, vocês vão se formar, creio que muitos pensam assim, não, né? O que antigamente nós pensávamos, na verdade, eu vou acabar os meus estudos e não vou fazer mais nada. Creio que muitos pensam dessa forma, mas a gente sabe que no mercado corporativo, de todos os nichos de mercado, hoje não comporta mais nós entendermos isso, ou nós praticarmos isso, porque isso já faz parte do passado. A engenharia agronômica de quando vocês iniciaram hoje é diferente, quando vocês vão se formar é diferente também, vai ser diferente, vai estar mudado. A medicina veterinária é a mesma coisa, a pedagogia, ela também. A gente tem a parte teórica de todos esses cursos, mas você sabe que na prática ele muda cada dia, né? Nós temos que estar habituados a isso. E como um processo administrativo, como eu bem mencionei para vocês, você tem de um lado os recursos, que estão cada vez diminuindo. Veja, recursos humanos, pessoas para trabalhar. Eu não estou falando aqui com quantidade, né? A gente sabe que no Brasil, nós estamos agora na semana passada, ou nessa semana, se não me engano, mais uma taxa, né, de desemprego no Brasil está caindo, né? Nós, do ano passado, estávamos a 14%, hoje nós estamos a 9%, ou seja, média de 10 milhões de pessoas ainda estão desempregadas. Eu não estou falando em quantidade, mas qualidade. Quem de vocês, quando precisa algum prestador de serviço,
você muitas vezes não encontra qualidade no que ele está fazendo. Por isso, esse recurso humano ele tem que estar diminuindo cada vez mais. Ou você, como gestor, empresário, você precisa de um colaborador. Para quem está trabalhando nisso, sabe como é difícil ultimamente para você ter esse profissional muitas vezes capacitado. Você tem o recurso financeiro. Recurso financeiro, logicamente, eu vou perguntar a vocês, vocês têm o dinheiro na carteira no dia de hoje, né? Amanhã vai ser o 5º dia útil, o dia de nós recebermos muitos de nós o nosso salário, nós vamos ter dinheiro, mas a gente sabe que não é o suficiente. Cada vez mais você vai ter que procurar maior renda. Por isso, esse recurso cada vez mais diminuído. Você tem os recursos materiais, muitos de vocês trabalharão com produtos, né, oriundos de matéria-prima. Você sabe que cada vez mais está diminuindo. Vamos lá, você que vai ter um comércio de móveis, por exemplo, você sabe que aquelas madeiras de lei mogno e imbuia, aquelas mesas grandes que os nossos avós, nossos pais têm e tinham, que precisava 10 pessoas para levantar, por exemplo, hoje nós temos essas mesas de aglomerado, que se você faz 2 ou 3 mudanças, já começa as pernas bambear, né? Um guarda-roupa, quem já fez mudança com aglomerado, a porta já não fecha, ou seja, isso é mercado, porque precisa ter esse giro também desses móveis, e esses materiais eles estão diminuindo. Os recursos tecnológicos, que por mais que está aí à mercê de nós toda essa tecnologia, mas a gente sabe que também é caro tudo isso. Não é para todos, né, que tem essa possibilidade de ter um recurso tecnológico ao seu dispor. E por último, e não menos importante, o recurso de informação. O que é isso? Você trabalhar com informações cada vez mais. Eu que trabalho junto à gestão empresarial, empresários, né, alunos em gestão, a gente sabe que hoje informações, dados, né, dados de comunicação, dados de pessoas, são muito importantes para que você, futuro agrônomo, saiba, por exemplo, onde estão os futuros consumidores do teu produto e serviço. Como vocês, médico veterinário, aonde vocês estão na região, independe se é Pitanga, Ivaiporã, Manuel Ribas, Santa Maria do Oeste, você também, através de informação, você vai saber onde estão os seus consumidores. Você, futuro pedagogo, você vai saber que escolas que você vai trabalhar, que tipo de instituição educacional você pode trabalhar, ou mesmo instituição educacional corporativa, que está crescendo cada vez mais. Mas isso através de informação. Então, de um lado, temos esses recursos, e daí nós entramos, né, na questão do PDCO, que daí nós temos o planejamento, que é formular objetivos e os meios para alcançá-los. Não é somente você formular isso, você tem que prever, você tem que antever problemas, lógico, desafios que nós temos durante o dia a dia, mas também como eu vou chegar àquele resultado final. Daí eu tenho que dirigir. E o que é isso? Designar pessoas, muitas vezes, dirigir seus esforços, motivá-los, liderá-los e comunicar. Hoje nós temos uma grande fatia das empresas que nós temos uma grande falha que é o quê? Comunicação. A nossa comunicação ela é muito falha. Muitas vezes elas são distorcidas, né? A gente está aí no mundo do fake news, por exemplo. Nós sabemos o fake news é muito tem os seus as comunicações que nós recebemos tem o seu benefício se você souber logicamente filtrar, mas a grande parte das fake news infelizmente é negativa. Aonde se nós acreditarmos, nós teremos algum tipo de problema. Por isso essa direção muitas vezes de esforços para o quê? Para alcançar o que você planejou. E além de tudo isso, não adianta você planejar, dirigir pessoas, colocar no papel o que você quer, e se você não constantemente monitorar essas atividades e corrigir os desvios ou readequar a rota. O que é isso? Muitas vezes, né, você você está numa empresa há 20 anos e você pensa que está dando certo, né, que você está, mas tem a hora de mudar tudo isso.
E não é crime nenhum, não é incompetência nenhum você pensar assim, não, eu tenho que reorganizar o que eu estou vendendo. Eu tenho que reorganizar o que eu estou trabalhando. Faz parte, né? Faz parte de tudo isso. Temos que entender que isso faz parte do processo natural. E por último, e não menos importante, é a organização. Modelar o trabalho, alocar recursos. Lembra? Recursos ali humanos, recursos financeiros, materiais, tecnológicos, formação, cada vez diminuindo. E eu tenho que alocar esses recursos para atender as minhas expectativas, né? Coordenar essas atividades. Tudo isso para quê, pessoal? Por que, meus caros e caras, meus queridos e queridas? Para que a gente tenha resultado. Creio que vocês já trabalham, talvez, em algumas empresas, talvez não no nicho de mercado que vocês estão se capacitando, mas vocês sabem que nós somos cobrados diariamente, mensalmente, semestralmente, anualmente e assim por diante. Porque nós precisamos dar resultados de desempenho, nós temos que desempenhar sempre, por isso que é muito importante nós estarmos se capacitando, e vocês são fatias desse mercado onde vocês estão se capacitando. Por mais que seja uma aula em APS, por exemplo, mas vocês estão me vendo e me ouvindo e escutando e escrevendo coisas sobre isso. Muitas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão. Então, o desempenho, cada vez mais, nós somos trabalhados para isso, nós somos moldados a elevar o nosso desempenho, para alcançar o quê? Os objetivos. Tanto do objetivo corporativo, que é o faturamento das empresas, que é o atender clientes, que é o formatar uma bela aula, que é atender o meu produtor rural lá na fazenda, né? Ou atender a minha associação de moradores de hortifrutigranjeiros, ou seja, né? Todos nós, cada um de você aqui que está me vendo e me ouvindo, tem algum objetivo. A partir de se formar, depois que você vai fazer especialização, se capacitar para quê? Para atender o mercado que cada vez mais está evoluindo. Mas para que isso aconteça, nós temos que muitas vezes ter resultados de produtos e muito melhor do que isso, muito maior do que isso, cada vez mais serviços. E você pedagogo, você engenheiro agrônomo e você médico veterinário, vocês prestarão serviços. E isso que é importante. Não adianta somente, por exemplo, eu vender essa água mineral aqui, só a garrafinha. Eu tenho que entender e passar para o meu consumidor qual o benefício dele comprar essa minha água com a garrafinha azul para que resulte num resultado positivo para ele, que é a saúde, correto? É a mesma coisa você, engenheiro agrônomo, com o seu trabalho, é a mesma coisa você, médico veterinário, e você, pedagogo. Além, né, de que nós, muitas vezes, o nosso produto ou serviço é intangível, né, vai ver um resultado após você fazer, mas você tem que vender essa ideia. E além de vender essa ideia de produtos e serviços, você precisa trabalhar com eficiência e eficácia. Mas, professor, o que é isso, né? Eficiência e eficácia? Parece tão... A gente meio que se confunde. Mas só para vocês terem ideia, muitas vezes nós somos eficientes e não somos eficazes. E muitas vezes não somos eficientes e somos eficazes. Agora, professor, baralhou mais ainda a minha cabeça. Eficiência é o meio com o qual nós atingimos algum objetivo e eficácia é um final no qual a gente atingiu um objetivo. O professor piorou. Então eu dou um exemplo prático, às vezes, mais um pouquinho fácil de entendimento. Creio que muitos de vocês lembram, né, do episódio de Brasil e Alemanha. Deixa eu só apertar aqui, ele está me atrapalhando. Brasil e Alemanha na Copa de 2014 aqui no Brasil, onde a Alemanha fez 7-1 no nosso time. Vocês devem recordar, se vocês não lembram, assistindo o jogo, talvez muitas reportagens, né? Se vocês forem puxar, estatisticamente falando, tá? Qualquer número do jogo, vai lá no Globo.com, vai no UOL, me dê os números da partida. Você verificará que
O Brasil teve muito mais tempo de posse de bola que a Alemanha. O Brasil teve muito mais chutes a gol que a Alemanha. O Brasil teve muito passes corretos que a Alemanha. O Brasil teve muito mais escanteios que a Alemanha. Ou seja, o Brasil foi extremamente eficiente no que ele se propôs a fazer. Correto? Ele foi o melhor em números. Mas pergunto a vocês, quem foi mais eficaz? Foi a Alemanha. Ela chegou menos, mas ela chegou mais assertivamente. Tá? Então é mais ou menos assim, você trabalha das 8 às 6 da tarde, você se mata de trabalhar todos os dias, né? E você está sendo eficiente no seu trabalho, mas muitas vezes não está te dando resultado isso. O dinheiro é menos, você não dá faturamento para a empresa, é mais ou menos Brasil e Alemanha. Porque se você for analisar números aí, o Brasil foi muito mais tempo de posse de bola. Lógico, foi pegar muito mais bolas no gol do que, né? A Alemanha fez 7. Então ele teve mais tempo de posse de bola indo buscar lá no fundo das redes. Ele teve mais chutes a gol porque já estava perdendo de 4-5 e ia chutar de qualquer lado, ia chutar no meio de campo, se possível. E os passes teve muito mais na defesa, não no ataque. Então percebe, quando você esmiuça tudo isso, você percebe, se você for puxar o jogo hoje, em números, o Brasil foi melhor. Mas quem teve resultado? A Alemanha. Por isso, essa eficiência e eficácia. Como você está trabalhando? Às vezes não é quantidade de horas que você trabalha, às vezes não é quantidade de ações, mas sim a qualificação que você dá a tudo isso, a capacitação que você dá. Ou seja, a gente tem que entender que você precisa trabalhar com menos tempo, menos recursos e dar um melhor resultado. Né? Tempo é dinheiro, por exemplo. Por que trabalhar 8 horas por dia se com 6 ou 5 eu consigo trabalhar e dar mais resultado? Isso é uma coisa para nós começarmos a pensar. Eficiência e eficácia. Né? Aqui eu trago para vocês, né? Então a tarefa básica da administração é a de fazer coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz, como eu bem mencionei. Olha ali aquela figura ali. Tem 4 pessoas que foram destinadas a levar um cubo, né, do ponto A ao ponto B. Todas vão fazer isso? Logicamente que todas. Mas vocês percebem que o da frente, ele inovou. Ele, em vez de levar o cubo, ele fez uma roda. Uma roda não, né? É um globo, né? Um círculo. Globo, né? Então, ele em vez de ele ficar empurrando uma coisa quadrada, aonde os 3 de trás vão conseguir chegar de A a B, esse que fez a roda, né, esse que fez o círculo, o globo, ele vai chegar também do ponto A a B, mas ele vai chegar a um ponto um pouco mais rápido. Então, isso é eficiência e isso é eficácia. É esse entendimento, tá bom? Então, a tarefa da administração, meus queridos e queridas, é de interpretar os objetivos, em como cada um de nós temos uns objetivos aqui, né? Nós temos objetivos em comum, por exemplo, que é nós se formarmos, né? Tanto na pedagogia, na medicina veterinária e na agronomia da UCP em Pitanga. Perfeito. Só que também nós temos que ter organização, transformar em ação organizacional por meio de, lembrando, planejamento, organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis de organização. Temos que entender que o ciclo PDCO é um ciclo virtuoso, ou seja, eu faço um planejamento para a minha vida em 2022, paro com o por aí? Não. Eu tenho que fazer para 2023, eu tenho que fazer para 2024 e assim por diante. Eu não posso parar no tempo. É isso que a gente tem que entender, tá? Por que, meus queridos? Por que nós temos que entender isso hoje, né? Por que essa nossa preocupação? Porque as coisas estão mudando, na área da agronomia, na área da medicina veterinária, na área da pedagogia. O que antes nós tínhamos era industrial, hoje nós temos a era da informação. A informação é um produto, né, um capital poderosíssimo diante disso. Outro lado era a estabilidade e permanência. Você pensava, não, eu vou me formar, eu vou entrar naquela empresa, naquela escola, naquela fazenda, e vou estar lá até eu morrer ou me aposentar.
Hoje você sabe que é era de mudança e transformação. Hoje, muitas vezes, né, a gente tem que meio que ser que nem o pai do Chris, lá do seriado, ter 2 ou 3 empregos para aumentar a nossa renda, ou se manter, por exemplo, que não está fácil. Do outro lado, você tinha um mundo concreto e físico, né? Minha melhor loja, minha maior loja, meu estoque. Hoje você sabe, nós temos no e-commerce, o comércio eletrônico. A gente, ó, veja como nós estamos dando aula com vocês. A pandemia, lógica, veio com muita malefício, mas trouxe alguns benefícios também para nós. E isso é um deles, né? Esse mundo abstrato e virtual, ou seja, nós muitas vezes não precisamos estar nas empresas, nós não precisamos ter as lojas, nós não precisamos ter escritórios, ou seja, num espaço que tem internet como aqui, que tem um computador, um notebook, um celular que eu estou aqui, uma internet, eu consigo, né, trabalhar com vocês nesse dia de hoje. Coisa que antigamente não pensavam. Até tinha, mas a gente não pensava sobre isso. E na precisão a gente percebeu, cara, eu preciso aprender a lidar com esse Google Meet, com essas reuniões, com essas aulas virtuais. Faz parte. Como você engenheiro agrônomo, como você médico veterinário e como você futuro pedagogo. Porque nós temos novos desafios também. Nós temos produtos, mas a gente tem que entender que tem produtos e serviços. Manutenção do status quo, o que é isso, né? Esse status muitas vezes é aquela a limitação que você tem. Você chega todo dia 8 horas da manhã, sai 6 horas da tarde, você todos os dias está fazendo a mesma coisa. Você não percebe que ao redor você tem que ter criatividade e imaginação. Você tem que mudar um pouco o teu jeitão mesmo. O teu jeitão de trabalhar, o teu jeitão de se organizar com relação a isso. E, por último e não menos importante, dentro desses novos desafios, você tem que entender do capital financeiro. O capital financeiro, que antes era muito importante, e é importante, nós sabemos disso, né? O dinheiro, né? O bufunfa, o faz-me rir, mas também hoje o capital intelectual ele é muito importante. Precisamos entender como um capital importante para você, meu querido pedagogo, pedagoga, médico veterinário, médica veterinária, engenheiro agrônoma, que vocês, por exemplo, estão se capacitando. Muitos de vocês vão se formar, espero que todos se formem. Todos vão ser profissionais, tá? Mas você vai ser profissional com especialização. Enquanto os outros, né, estão no barzinho, logicamente que a gente queria estar no bar, a gente queria estar em outros lugares que não uma sala de aula, não numa aula como essa hoje de gestão empreendedora. Mas vocês optaram pela capacitação, ou seja, pela capacitação intelectual. E hoje, cada vez mais dentro das empresas, dentro das organizações, a capacitação intelectual é muito, muito importante. Tranquilo? Meus queridos, conforme a nossa proposta do dia de hoje, né, era isso, essa introdução sobre gestão empreendedora, é vocês entenderem sobre essa importância da administração para vocês, não somente, lógico, né, que nem eu falei ali para vocês, ninguém aqui, né, trabalhando, né, tá questionando, né, a sua capacidade, a sua habilidade e competência de cada um de vocês, que vocês têm, né? Senão vocês não estavam aqui até hoje. Mas que a administração, ela nos ajuda a entender mais as coisas. Entender como que funciona tudo isso. Que é ciclos, que é planejamento. Você tem que pensar no que você está fazendo, na tua profissão todos os dias, porque todos os dias elas modificam. Perfeito? Então, o que eu tinha de proposta para hoje era isso. Espero que eu tenha contribuído nessa noite de quinta-feira com vocês. Lembrando, esse material aqui que eu estou gravando está no Classroom de vocês. O material que eu expus ali para você, o PowerPoint ou o PDF, que eu vou disponibilizar em PDF, tá? Vai estar no Classroom de vocês, para que vocês tenham, né, acesso a isso. E também, né, eu fico à disposição de vocês do nosso grupo do WhatsApp, das 19 às 22h40, conforme o nosso combinado, beleza? Agradeço aí, futuros pedagogos, pedagogas,
futuros agrônomos, agrônomas, futuros médicos veterinários e médicas veterinárias, por esses minutos que vocês sentaram e prestaram atenção no que eu falei. Lembrando, nas terças e quartas estou em Pitanga, na UCP. Por favor, se tiverem alguma dúvida, fico à disposição. Se não, podem me chamar ali no WhatsApp, né, que a gente está à disposição, beleza? Um grande abraço a todos e lembrando, estou aqui no grupo do WhatsApp. O que vocês necessitarem, pode me chamar, beleza? Até mais, meus queridos!